O senhor quer mesmo a mão de minha filha? Seu Costa, a mão não. Eu quero ela inteiras. Eu sou um fabricante de luva. Quero ela inteiras. Mas e o sustento? Como é que é o negócio? O feijão, o arroz, a batata. Eu quero ela pra casar, não quero pra tomar conta do meu armazém, não. Eu quero pra casar. Não é isso, meu jovem. Minha filha, quando se casar, vai levar um dote. Dotes? Sim. Dotes? O dote que ela vai levar é enorme. 3 fazendas, 8 apartamentos no Rio de Janeiro, 3 casas em São Paulo, ações, títulos, dinheiro em conta corrente. E o senhor vai nos dar o quê? Ué, posso lhe dar um recibo.